Quem não gosta de terminar um livro, acertar um monte de questões, ou então saber de cor e salteado o que está escrito no capítulo de um livro? A verdade é que todo mundo gosta disso. Só que, apesar de tudo isso ser muito bom, o que a ciência da aprendizagem nos comprovou é que talvez essas três coisas não passem de meras ilusões. Não necessariamente essas três coisas que eu acabei de dizer para você se traduzem em performance. Se você quer entender um pouquinho melhor o que são as ilusões da aprendizagem, fica comigo até o final desse vídeo que eu ensino para você como que você faz para evitar essas grandes ciladas das ilusões. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática, especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como você aprende mais e melhor, saber exatamente por que as ilusões de aprendizagem podem estar te travando para que você alcance os seus objetivos educacionais, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Antes de eu te apresentar quais são as três ilusões que fazem com que a gente ache que está aprendendo e não está aprendendo, eu preciso definir contigo o que para a ciência da aprendizagem é caracterizado como uma ilusão em si. E para a ciência da aprendizagem, uma ilusão, ela não significa o fato de estar acontecendo e você não está aprendendo. Uma ilusão significa que não é um sinal suficiente para que a aprendizagem ela realmente esteja sendo efetiva. Portanto, a ilusão de aprendizagem nada mais é do que uma situação que está acontecendo e provavelmente a gente mal interpreta ela e muito provavelmente a gente não está aprendendo da forma mais otimizada possível, só ela não é necessariamente um sinal de que tudo aquilo que a gente fez até agora é sinal que a gente aprendeu e domina o assunto que a gente está querendo aprender. E a primeira ilusão da ciência da aprendizagem é uma ilusão que a gente dá o nome de ilusão de fluência. Essa ilusão é exatamente quando você está sabendo de cor e salteado um texto gigantesco. É como se, por exemplo, a gente pegasse um texto e a gente repetisse tanto e tanto e tantas vezes e muito provavelmente você consegue entender palavra por palavra. Não necessariamente isso é uma coisa ruim. Na verdade, isso é uma coisa que você pode aproveitar e muito bem. Só que a gente dá o nome de ilusão de fluência porque isso não se traduz necessariamente como competência naquela área que você está estudando. E por que isso realmente acontece? Para você entender, quando a gente fala sobre níveis hierárquicos do pensamento ou hierarquia cognitiva, a gente tem uma pirâmide que traduz hiper bem o que são esses níveis. A gente chama de taxonomia de Bloom. Essa pirâmide da taxonomia de Bloom, ela é trabalhada em 6 níveis que a gente estabelece os nossos níveis cognitivos. Nos níveis mais baixos, a gente tem o nível do entender, que segue para o nível do lembrar, que segue para o nível do aplicar. Esses 3 níveis, a gente dá o nome de níveis hierárquicos do pensamento mais baixos. E elas não são ruins, na verdade elas são importantíssimas. Mas apesar disso ser verdade, elas trabalham um nível que a gente vai chamar de nível da memorização. A memorização, ela é um fator extremamente importante para o aprendizado. Só que a bem da verdade é que só a memorização em si, ela não garante que você vai conseguir conectar ideias. E com isso, ela não vai trazer necessariamente uma fluência sobre aquilo que você está tentando aprender. A gente tem mais outros 3 níveis, que são chamados de níveis hierárquicos do pensamento mais altos. Eles são os analisar, avaliar e criar. Sendo que o 4º e o 5º nível, eles trabalham com um conceito que a gente vai dar um nome de raciocínio. Em compensação, o nível mais alto, ele vai trabalhar com o nível da criatividade. A fluência, ela trabalha nesses 3 níveis daqui de baixo. São coisas boas. E você ter o assunto totalmente memorizado te garante que pelo menos você vai ter formas fáceis de conseguir acessar aquele conhecimento. Só que se em nenhum momento você treinou conectar essas informações, pensar as razões, os motivos, avaliar, analisar tudo aquilo que está fazendo. Se você não colocou a prova em situações que são situações um pouco mais complexas, tentando criar saídas e resoluções para problemas, de tal forma que aquelas memórias que você conseguiu estabelecer, elas consigam resolver esses problemas novos que você fez, provavelmente aquele conhecimento seu, ele não vai traduzir necessariamente em resultado na hora da prova. A ilusão da fluência, ele é uma ilusão que fez com que você acreditasse que porque você está muito bem memorizando aquilo que você precisa memorizar, você acredita que você vai sair super bem na prova. Mas a bem da verdade é que se você não trabalhar também com a criatividade e com o raciocínio, dependendo da prova. Se for uma prova um pouco mais difícil, uma prova que exija de você uma inteligência um pouco mais fluida, raciocínios e criatividades, talvez você não se saia tão bem. A nossa segunda ilusão é uma ilusão que a gente vai dar o nome de ilusão de domínio. A ilusão de domínio é quando você gera a frase para você mesmo que é assim: pronto, eu já sei isso. Geralmente, quando que ela acontece? Ela acontece quando provavelmente você tá tentando explicar um assunto para um determinado colega e você percebe que você conseguiu cumprir com tudo aquilo que você falou. Ou então, por exemplo, quando você pega uma lista de exercícios e você gabarita essa lista de exercícios. Não ache que isso necessariamente garante que tua aprendizagem está nos níveis mais altos. As primeiras coisas que você tem que entender sobre quando a gente fala sobre por que a ilusão de domínio é uma ilusão, é porque a primeira coisa é que ela pode estar criando uma falácia em relação à sua dificuldade de desejar. E a gente cai nessa besteira de fazer isso o tempo todo. A gente está estudando um determinado assunto e a gente vai fazer uma lista de exercícios. E a gente pega a primeira questão, é uma questão ridícula. E a gente sai com uma sensação boa, e uma sensação de autoestima, uma sensação de, caraca, eu sei isso. Será que realmente você sabe? Para você ter noção se você
realmente está aprendendo e você está realmente entendendo um determinado assunto, você tem que buscar pelos níveis mais difíceis. Você tem que buscar pela dificuldade a desejar. Você tem que fazer com que o seu conhecimento seja desafiado o tempo todo, porque com isso que você vai ter mais ganho. A segunda coisa que você tem que ter uma noção é sobre, por exemplo, o que a gente vai dar o nome de curva de Lozada, e são as nossas relações de feedback. Porque quando a gente fala sobre a dificuldade desejável, ela vai trazer pra gente uma relação de acertos e erros. E nessa de trazer uma relação de acertos e erros, você vai perceber que quando você começa a acertar absolutamente tudo, não necessariamente o teu feedback é o melhor possível para a tua aprendizagem. O que acontece é que essa curva de Lozada, que é um cientista chileno, ele conseguiu mostrar pra gente que existe uma correlação entre a quantidade de acertos e a quantidade de erros que você comete com o nível do feedback que a gente está tendo e principalmente para nossa aprendizagem. E dentro dos estudos de Lozada, a gente conseguiu perceber o seguinte: existem dois pontos que são pontos de equilíbrio, que não são necessariamente nem pontos ruins e nem pontos bons, que são 2 acertos para cada erro, ou então 6 acertos para cada erro. Esses pontos, eles vão trazer um feedback neutro. Em compensação, quando você pega os valores que estão entre 2 e 6, com uma ênfase exatamente no 4, a gente tem exatamente a melhor proporção que existe para a tua aprendizagem. O que significa isso? Significa que se você estiver fazendo questões de uma lista, e dessa proporção, você está acertando 4 questões para cada um que você está errando, nesse segundo Lozada, é quando você está tendo a melhor relação de feedback. Significa que não está nem tão difícil a ponto de estar maculando a tua autoestima e nem tão fácil a ponto de você não estar conseguindo aprender absolutamente nada. A gente tem que procurar então por uma dificuldade que faça com que a gente consiga adequar esses conceitos. Se você pegar uma situação onde você acerta muito pouco para cada erro que você comete, você vai perceber necessariamente que você tem uma relação de feedback ruim e provavelmente você vai ter um desestímulo a partir disso. Agora, em compensação, se você começa a ter situações onde você tem muitos acertos para poucos erros, você também vai ter uma relação de feedback ruim. Essa relação de feedback, ela vai te trazer uma falsa sensação de competência. E essa falsa sensação de competência, a gente vai dar o nome então de ilusão de domínio. E é exatamente o que a gente está querendo evitar. A ilusão de domínio é uma situação onde você acha que, pronto, eu já sei. E na verdade, o que a gente tem que buscar é sempre pela humildade e saber que a gente sempre pode aprender mais. O negócio é buscar pela dificuldade desejável. O negócio é buscar por aquilo que nos desafia, porque aí a gente vai ter ganho. E a nossa última ilusão é a ilusão da finalização. Essa ilusão é a ilusão da satisfação de você, por exemplo, terminar um livro. Ou então é a da satisfação de você pegar um conteúdo de uma matéria de uma prova e você virar e falar: graças a Deus, acabei a matéria dessa prova. O grande ponto é que isso também não é ruim. O fato de terminar um livro, poxa, que parada boa, velho. Parabéns, você terminou mais um livro. Que bom que você tá lendo. E da mesma forma, se você terminou o conteúdo de uma prova, que bom, cara, porque você mostra pra você que você tem estudado. O que você tem que entender é que o fato da gente finalizar não significa necessariamente que a gente aprendeu. E esse é um dos grandes pontos. A pergunta é: o fato de ter finalizado garante que a gente memorizou todos os pontos importantes? Significa que a gente consegue conectar todas as informações que o autor trouxe pra gente? E mais importante, será que a gente consegue colocar com as nossas próprias palavras tudo aquilo que foi traduzido em cima daquele texto, em cima daqueles capítulos que a gente está estudando? Nem sempre isso é verdade, você concorda comigo? Portanto, o grande ponto que a gente tem aqui é você entender que a ilusão da finalização não garante que você vai saber pra sempre. E por isso, vem um dos conceitos mais chaves e aquilo que a ciência da aprendizagem mostrou pra gente que é mais relevante para que você continue entendendo, é a revisão espaçada. A revisão espaçada é necessariamente você utilizar uma prática de lembrar, o fato de você resgatar de dentro para fora aquilo que foi trazido para você em assuntos anteriores, em assuntos passados. Se você não fizer isso, naturalmente aquilo vai acabar sendo esquecido. E naturalmente, aquele tempo que você gastou lendo um livro, ou então estudando o capítulo, vai acabar sendo esquecido. E com isso, jogado fora. Nem sempre a gente vai utilizar aqueles assuntos que a gente está estudando para sempre. E nem sempre a gente precisa saber o assunto de um livro eternamente. Mas tem coisas que a gente sabe que vão ser úteis. E que bom que seria se a gente soubesse disso até hoje. Mas a gente acabou esquecendo. Por quê? Porque a gente teve a ilusão da finalização e acabou não revisando. Lembre-se, as ilusões podem ser excelentes e são excelentes sinais, só que em compensação elas também são perigosas, porque elas não garantem que a gente vai realmente ter a competência do conhecimento necessário pra gente executar bem na hora da prova. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.